Boa tarde ou boa noite, pessoal. Agora a noite não está chegando tão cedo, apenas esse frio. O Jerônimo, que é gaúcho, conhece o nosso frio, mas não poderia imaginar que estivéssemos em agosto, nevando aí pelo interior do estado do Rio Grande do Sul. Você lembra da neve em Porto Alegre, Jerônimo, que tivemos em 1982, 83, que nevou, caiu neve em Porto Alegre. Eu estava na rua e via flocos de neve caindo. Nessa época eu morava... Aliás, boa noite a todos. Obrigado, Sérgio, por me convidar para cá. Sem estar conversando com você. Não, eu não lembro. Nessa época eu não morava em Porto Alegre. Eu morava em Santa Velha. Né? Cenário das horas podres do meu primeiro livro de ficção. Ah, tá. Sim, porque nevou em Porto Alegre. Os livros de nossa vida têm hoje o prazer de trazer, né, naturalmente é uma força de expressão, de estar aqui conosco, o Jerônimo Teixeira. O Jerônimo foi aqui jornalista, aqui em Porto Alegre, se formou em jornalismo, mas fez mestrado e doutorado em literatura, escrevia sobre cultura e sobre livros na Zero Hora e acabou indo para São Paulo. E lá se tornou durante... Quantos anos tu já saíste de Porto Alegre, Jerônimo? Eu saí... foi em 2004 que eu saí. 2004, quer dizer, 16 anos atrás. Uhum. Foi para São Paulo. Abril de 2004. E acabou se tornando um comentarista de livros, um cronista de livros, um crítico literário, porque às vezes a pessoa é apenas um resenhista, ele também é isso, mas há um fator diferencial que é o juízo alicerçado tanto na informação, no conhecimento teórico, mas também em algo muito precioso e que às vezes os críticos não têm, muitos críticos não têm o gosto, né? Um gosto correto, um gosto justo, um gosto no qual a gente pode confiar. E todas as vezes que eu li livros que ele indicou sobremaneira, eu nunca me frustrei. Então, eu realmente passei a confiar não só na sua erudição, no seu conhecimento, mas no seu gosto, que vem da erudição, que vem mas que também vem de algo que talvez um pouco imponderável. O Jerônimo trabalhou longos anos na Veja, que era e foi a mais importante revista de notícias do país, né, que chegou em dado momento, chegou a ter, acho que, 1 milhão de assinantes, né, sem contar a venda nas bancas, o que, se multiplicássemos por 4, isso representaria 4, 5 milhões de leitores. O sonho de um escritor era ser resenhado na Veja. Depois, agora, mais recentemente, ao sair da Veja, o Jerônimo tem aparecido artigos seus, comentários seus, na época, no Estado de São Paulo, no magnífico blog, o Estado da Arte. Não, o Estado da Arte, surpreendentemente, não. O Eduardo Wolff nunca te convidou para escrever, mas que tipo de amigo, né? Tu tens em São Paulo, né? Na revista Cult, que saiu agora, né, uma matéria sobre a chamada cultura do cancelamento. Sim, o último livro do Cristóvão Teza também resenhei lá no... O último livro, exatamente. O último livro eu li esse comentário, eu não li ainda o livro do Teza. O Jerônimo, além de tudo, é um ficcionista, tem um livro de contos, um romance, e lançou, no ano passado, esteve aqui em Porto Alegre, esteve aqui nesse nosso programa, quem lá estava, foi uma noite, ele passou ali só para falar um pouquinho do livro, e hoje eu vou pedir que ele fale também, eu estou com ele aqui, Os Dias da Crise. Foi um dia em que o Fischer e o da Canal eram os convidados dos livros de nossa vida. Acho que alguns que estão aqui assistindo agora iam lá no Centro Municipal de Cultura. E é um prazer tê-lo aqui. Ele escreveu um excelente trabalho. Eu gosto muito de uma tese dele sobre Drummond. Não é fácil
num país que teve, por exemplo, um trabalho como o do Melchior sobre o Drummond, para mim, o trabalho clássico, né, verso reverso em Drummond, tem dezenas de estudos, todos com sua contribuição, e ele trouxe uma contribuição para a análise do nosso grande poeta. Hoje nós vamos falar um pouquinho de poesia também. Pois bem, Jerônimo, já falei demais. Saúdo as pessoas que estão entrando aqui, nos dando boa noite, várias pessoas já. Cassionei Petri, lá de Santa Cruz, um leitor ávido, um leitor, eu chamo de leitores alucinados, né? O leitor delirante. E tu também, Jerônimo, faz parte desse núcleo de pessoas um pouco desequilibradas, sem total racionalidade, que se dedicam com loucura aos livros. Aguinaldo Severino, nosso, lá em Santa Maria também, esse lê um livro por dia, né? Jerônimo, o Vargas Llosa tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: aprender a ler foi a melhor coisa de todas as coisas que ocorreu na minha vida, porque eu posso ler, e posso ler literatura. Isso vale para ti também? Sim, genericamente sim. É curioso, assim, desde da infância, assim, eu lembro de em uma idade mais ou menos precoce, querer ser escritor, né? E querer viver em torno de livros, né? O que não é nada excepcional, porque assim, você sabe que tem muita gente que tem essa ambição, não quer dizer que, né, faço alguma coisa, também não quer dizer que eu tenha realizado as minhas, mas assim, a literatura, os livros são um dado fundamental assim, da minha vida profissional, afetiva, espiritual, podemos dizer assim, né? Uhum. Enfim, e é a maneira como acaba sendo, fatalmente, né? É uma formação ou deformação, né? A maneira como você enxerga o mundo tem muito a ver né, com os livros que você leu, os livros que te marcaram, os livros que se incorporaram de uma maneira ou de outra na nossa personalidade, os livros que, eventualmente, se está alguma situação cotidiana, te traz um verso, uma passagem de romance à memória, e talvez mais do que a minha muito falha leitura de sociologia, filosofia, né, ou mesmo teoria literária possa me ajudar. Realmente são os livros que me amparam assim, no entendimento dessa bagunça que é o Brasil e o mundo. Tu já tivesse alguma situação, que são aquelas situações que os leitores temem muito, de uma abstinência forçada de livros, está em algum lugar onde não tem nada para ler e não vai nas próximas horas ou nos próximos dias ter um livro? Isso já te aconteceu em algum momento? Sabe que não. Eu não consigo lembrar de nenhum momento que eu tenha ficado, para minha felicidade, não consigo lembrar de nenhum momento que eu tenha ficado privado disso, né? Hoje, às vezes você tem aquela coisa assim quando você sabe que vai enfrentar uma fila, né? Recentemente, assim, no meio dessa pandemia, tive que ir aos Correios, por exemplo, né? Uhum. E às vezes acontecia de você ser pego desprevenido, né? Uhum. Hoje em dia não mais, porque você tem o Kindle no telefone, né? Então, hoje... poxa vida, que esse negócio vai demorar. Eu abro o livro que eu estou lendo lá, e nesse ponto a tecnologia ajuda bastante. Esse tipo de leitor é curioso. Eu tenho o Carlos André Moreira, que fazia as resenhas da Zero Hora. Eu encontrava nas feiras aqui na Tristeza, a Feira Livre de domingos, né, as velhas feiras livres, e ele carrega. Um dia eu parei, assim, eu fiquei contemplando, né, da loucura. Ele carregava um exemplar grosso, era uma daquela edição da Globo, da Comédia Humana. Sei. Eu comprei um sebo, mano, maravilhosa. Que é maravilhosa. O Globo não tem aquelas introduções. As introduções, maravilhosa. Paulo Roney, né? A grande. E tem um livro do Paulo Roney, da Comédia Humana, né? Que Exato, tem junto, né? Não sei se tu comprasse, é uma edição separada do Paulo Roney. Como sim, ler a Comédia Humana, alguma coisa assim. E o Carlos André sentou, cheio de salsa, bergamota, aipim, e leu sentou no meio-fio. Eu fiquei perplexo, eu nunca tinha visto um leitor assim tão delirante, tão desatinado, né? Ou então outra vez eu vi lendo, caminhando com pacotes, né? Com
morangas. Caminhar e ler eu não faço, que eu sou absurdo, ninguém consegue sem ler. Né? Mas essa situação me lembrou de uma vez na faculdade, né, nos primeiros, eu devia ter uns 20 e poucos anos, foi a primeira vez que eu li o Grande Sertão. Né? Eu levei junto para um acampamento em Santa Catarina, uma praia, acho que de Bombinhas, se não me engano. Não sei se era Bombas ou Bombinhas, sempre confundo lá. Para mim, é tudo igual. E às vezes tinha uma dificuldade de iluminação e ficava debaixo de um poste que existia ali, com as mariposas, né, caindo em cima do livro, lendo o Grande Sertão. Isso já fiz. Né? Agora, caminhar e ler, eu já tropeço sem ler, né? Então, tu leste de primeira o Grande Sertão, na primeira tentativa, ou tu, como muitos leitores... Tentativa, sim. Muitos leitores param na página 20. Infelizmente, isso é uma folha minha de leitura que nunca reli o livro. Reli trechos, mas eu nunca reli de cabo a rabo. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer ainda na minha vida. É extraordinário, né? É uma suma do romance, né? É uma suma do romance. Bom, mas vamos começar, eu fugi um pouco da ordem com que eu inicio aqui, que é o seguinte, todo leitor ele tem um princípio, né? Na tua casa, menino, tu moravas em Montenegro? Não, meu pai era funcionário público da Fazenda, né? Ex-ator, né? Tem uma coisa que eu acho que hoje em dia o cara é auditor, se não me engano, não se fala mais de ator. É até engraçado que eu às vezes dizia para algum amigo que teu pai faz, ele é ex-ator. Ah, ele foi autor? Não, ele é ex-ator. Não, é um ex-autor. Ex-ator, né? E ele se mudava muito, assim, em função do trabalho, ele se mudava bastante. Eu nasci em Montenegro por uma questão de tradição familiar, né? Minha família original de Montenegro, meu avô, de quem eu herdei o nome, é de Montenegro. Mas eu já, nessa época, minha família morava em Sapiranga, na cidade da qual não tenho quase nenhuma lembrança. Depois, né, eu não sei como a gente se mudou, eu sou filho temporão, meus dois irmãos, minha irmã e meu irmão, nessa época estavam fazendo faculdade em Porto Alegre, se mudou um tempo para Porto Alegre, depois fomos para Montenegro, passamos um tempo, depois nos mudamos para Estância Velha, né, onde eu passei aí sim, eu passei o final da minha infância e praticamente toda a minha adolescência, um breve período de intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos, e depois daí voltei, fiz faculdade em Porto Alegre, né? E havia livros na tua casa? Tem menos experiência, vivi menos tempo em Montenegro, embora seja minha cidade natal, do que em Estância Velha. Mas desculpa, de novo essa pergunta. Havia livros na tua casa? Sim, havia, né? Havia. Meu pai era um leitor não muito sofisticado, mas um leitor bastante ávido, né? Estava sempre com o livro na mão, né? Gostava muito de história da Segunda Guerra Mundial, né? Ele tinha uns livrinhos que saíam, uma coleção meio vagabunda que saía em banca, assim, né? Em fascículos ou em livros? Livros pequenos, né? Era em livros pequenos ou em fascículos? Tinha, assim, grandes batalhas, né? Sim, isso. Dia D, né? Midway, etc. E tinha as lombadas dos livros, as cores eram conforme a classificação dela. Tinha grandes batalhas, tinha armas, né? Eu me lembro dessa coleção. O Spitfire, essas coisas, né? Tinha uma história de determinado armamento. Né? Tinha personagens, né? Tinha algumas biografias muito breves, assim, né? De Hitler, né? Rommel, e, enfim, ele se interessava muito por essas coisas, né? Acho que foi muito por conta dele, assim, que eu li ainda, assim, acho que pelos 12, 13 anos eu li o Tempo e Vento, ele admirava muito o Érico Veríssimo, né? Tu leste na íntegra? Sim. Enfim, mas ele não era um leitor muito sofisticado, não, assim, né? Não tinha muita régua, né, para entender, medir literatura, né? Mas ele incutiu isso em mim, assim, né? Ele começou com uma coisa mais simples, que era me dar as revistinhas do Walt Disney, né? Eu não gostei da Turma da Mônica, assim, gostei mais do Walt Disney, tinha essa coisa mais aventuresca, né? De estar, sobretudo as histórias do Tio Patinhas com o dono do sobrinho, né? Visitando
cidades perdidas, sempre atrás de ouro e tal, uma coisa meio imperialista do tio Patinho, né? Que, aliás, no original se chama Scrooge, né? Em homenagem ao personagem do Dickens, né? Comecei daí, não é das mais sólidas, mas foi de onde eu comecei. Não, sabe que a história em quadrinhos, muita gente aqui nesses nossos encontros fala da história em quadrinhos, e havia uma campanha na época, vejam que pretensão dos professores, até os anos 60, de que história em quadrinhos, as crianças não deviam ler, os jovens não deviam ler livros, né? Quando, na verdade, o quadrinhos, para muitos, foi um trampolim para chegar depois a uma literatura mais sólida, né? Então, sim. É importante. Eu não me tornei, apesar desse início, eu não me tornei um leitor de quadrinhos, não. Né? Pois exatamente. Essa coisa. O Tempo Vento te impressionou muito? Como? Quando leste? Desculpe, não ouvi. O Tempo Vento te impressionou muito quando tu leste? Sim, bastante. E é curioso, assim, porque tempos depois, teve uma cadeira que eu fiz no mestrado na PUC, com a Regina Zilberman, que se trabalhava também com o Tempo e Vento, né? E eu me surpreendi, assim, de como, assim, relendo, né, o livro, não li todo, ele é bem pulado, né? A Regina Zilberman não me ouça. Mas me surpreendi de como, assim, como o livro tinha ficado na minha memória, né? Várias passagens dele na minha memória. Tendo lido muito cedo, né? Assim, relativamente cedo. Não, é um livro sem dúvida nenhuma forte, né? Sim, simplesmente, né? O Álvaro Lins uma vez escreveu, isso vale para o Jorge Amado também, que nem sempre os romancistas são criadores de personagens de alta densidade interior, de alta complexidade, que muitas vezes os romancistas conseguem criar tipos. E ele dizia interessante, por exemplo, quais são os tipos que o leitor médio brasileiro lembra? Aqui no Sul, todo mundo, Ana Terra, o Capitão Rodrigo, Gabriela, Dona Flor, Teresa Batista, né, o Antônio Balduino de Jubiabá. Quer dizer, são narradores que conseguem criar personagens, talvez sem uma notável interioridade, mas que permanecem, enfim. Uma classificação clássica, né, do Foster, dos personagens dos isso, né? Aquele crítico da New Yorker, né, que tem um livro muito interessante, o James Wood, né, como funciona a ficção, how fiction works. Ele fala uma defesa do personagem plano ali, que algumas coisas, né, ele realmente funciona, né, ele tem esse lugar, né? Você pensa né, o caso do Machado de Assis, né? Você pega o José Dias, talvez ele coubesse na classificação ali do personagem plano. Claro. Também é um personagem que todos nós lembramos. Né? É um personagem. Dentro apesar dessa linha, assim, ele não ser muito tão dimensional, assim, ser personagem um pouco ridículo, né? O agregado, puxa-saco. Pessoa que está sempre ali, né, como, né, uma mosca girando em torno daquele universo. A cena da morte dele é muito comovente. A cena é belíssima. Poucos autores conseguem, né, dar uma virada num personagem. Assim, você vê como ridículo, como insignificante, e lá no momento que ele morre, né, sem ter Nova Europa, que é um sonho dele, a coisa te pega. Né? Não, é realmente uma guinada, né? Deixa eu te perguntar, depois do Tempo e o Vento, nesse período aí da tua início de adolescência, tem algum outro livro marcante que tu tivesse lido? Que te marcou? Tem vários, assim, né? Enfim, teve um período, assim, que eu criança ainda queria ler coisas de adulto, né? Coisas proibidas, né? Eu lembro assim, de ter ficado muito incomodado uma vez com alguns adultos aqui, não era meu pai, mas alguns adultos em volta. Achei na casa onde eu estava passando o tempo, achei o Deus de Raquel do Moacir Clear. Né? E
Talvez eu não se preocupasse que eu não tivesse conteúdo sexual do livro, sei lá o quê, mas fica dizendo, não é isso, não é pra sua idade e tal. Eu queria ler aquilo. E esses livrinhos que eu falei da Segunda Guerra Mundial, né, com biografias bem duvidosas do Hitler, né, e alguns livros sobre essa história desse período eu começava a ler, né. E ao mesmo tempo tinha assim, das tantas assim, eu achei que não podia, tinha um volume que até acho que foi a RBS aí, do Rio Grande do Sul, que lançou, que vendia em banca com livros infantis do Érico Veríssimo, tinha o Elefante Basílio e o Urso na Barriga, os dois vinham num volume só, né? Eu me fechava no armário para ler porque eu não queria que ninguém me visse no livro de criança. Isso é tipo. Eu não sei que idade isso. Depois, assim, livros marcantes, assim, por alguma razão, né, assim, não tinha muitos livros do Jorge Amado na minha casa. Por um certo período só tinha um livro, que era o Seara Vermelha, né, que não é um livro, né, acho que, né, você conhece o do Jorge Amado melhor do que eu, certamente você vai, né, não é dos top 10, assim, né, dos 10 mais. Mas interessante. Marcado pela militância comunista, né? Né? Mas eu li aquilo com fascínio e com prazer, assim. Acho que e foi um dos primeiros livros que me deu uma dimensão assim do drama social, né? Que é o país, né, em geral, e o Nordeste em particular, né? Depois teve o primeiro livro sério da minha vida, digamos assim, né? Foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Eu fui conduzido a ele por uma circunstância esquisita, assim, que meu pai, ele é funcionário público, como eu mencionei, né? E tinha uns programas aí, não sei de onde é que vinha essa picaretagem, que era assim, venda de livros para subsidiados, acho, para funcionários públicos, né? E aí, assim, entre outras as coisas, vinha o dicionário do Jânio Quadros, que era um horror de dicionário. Né? O famoso dicionário, quase é louco, mas é muito inteligente, né? E, enfim, e junto vinha uma coleção, né, de livros do Machado, muito ruim de ler, assim, alguns livros eram paginados em 2 colunas, assim, é um horror, um horror, assim, de tipografia e tal, né? Mas um certo dia, assim, eu ouço um tio meu comentar assim, não, o Machado de Assis tem um conto fabuloso, tem uma história fabulosa, um conto fabuloso de um rapaz que passa a noite de Natal com uma prostituta. Assim, uma idade que você está assim, meio interessado em saber de sexo, vai buscar Machado de Assis, sabe? Pelo amor de Deus, né? E certamente eu tinha lido, esse tio era muito puritano, certamente tinha lido a Missa do Galo, tinha entendido errado. Sim. Então, tudo errado, leu todo errado, né? E aí eu fui buscar aqueles livros que estavam lá esquecidos ali, né, pegando pó, achando todas essas coisas do século XIX, o que você tem aqui que vão me dizer hoje, né? E aí eu fui buscar Machado de Assis, né? Me atiçou a curiosidade, eu fui buscar, eu busquei o Quincas Borba, né? Vou começar por aqui, Quincas Borba, esse nome é simpático, né? Aí tem aquele prefácio, se o leitor me fez o favor de ler, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, né? Aquela personagem que aparece lá e tal. Daí tá bom, então tem que ir para Memórias Póstumas, né? E assim, eu não sei que entendimento eu tive, né, assim, do livro naquela época, né? Mas eu sei que me impressionou muito, assim, né? Acho que a própria circunstância, né, que me bem que puxou o tapete, assim, como assim tá escrevendo depois de morto? Né? De onde? Como assim? Aquilo começou a me, né, e aquilo me acho que formou muito leitor que eu sou hoje, assim, né? Eu acho que talvez me despertou um gosto antes de eu conhecer o realismo clássico, assim, né, de Balzac, Flaubert, Stendhal. Eu já me despertou assim uma veia assim de uma certa subversão do realismo, né? O realismo, em certo sentido, eu acho que o realismo, assim, para o narrador, é inescapável. Acho que nem o James Joyce, exatamente, do realismo, né? Mas me incutiu uma certa veia de subversão disso, né? Nessa tua fase da vida, Sim. Tu leste algum livro obsceno? Fora esse Missa do Galo, que não tem nada de obscenidade. Sim, o Bicho do Galo bem mais caro. O Bicho do Galo não tinha nessa coleção do Machado de Assis. Não, eu demorei anos para achar esse conto, né? Porque eu tinha dito qual é o título do conto, né?
Que é um ponto genial, né? No dia eu tô lendo Missa de Galo, poxa vida, é esse? Meu tio entendeu tudo errado, é esse conto aqui. A mulher não é prostituta. Tinha, mas aí a gente está indo para a subliteratura, entendeu? Subliteratura, não importa, faz parte da formação. Uma coisa bem mais barata. Tem uma época que eu curtia muito que o best-seller, né, americano, assim, né, tipo, e que eu tendo a crer que assim que era melhor na época também. Pode ser uma nostalgia boba minha, assim, né? Eu acho que você ter o Mário Puzo ali, o chefão é bastante coisa que Dan Brown tem escrito, mas pode ser nostalgia minha. Pode ser idealização. Mas tem eu não estou de obsceno, tem a gurizada tudo ali era o fã-clube do Irving Wallace. É uma coisa assim, acho que bastante um best-seller bastante esquecido. Best-sellers costumam ser esquecidos, de fato, né? Mas assim, não é uma leitura formativa das mais recomendáveis, suponho, porque é basicamente a história de tem uma personagem lá que acho que é meio mais ou menos calcado na Marilyn Monroe, né? Uma sex symbol do cinema americano, e tem um grupo de losers, assim, né, como se diria hoje, né? Como se diria hoje em inglês, que, assim, pessoas assim, sexualmente frustradas, um grupo 4 ou 5, não lembro, né, homens sexualmente frustrados que resolvem sequestrá-la para fins de estupro, basicamente. Mas ela é muito esperta e começa a enrolar eles lá pelas tantas, né? Acho que não tem problema dar spoiler porque ninguém vai lembrar, ninguém lembra desse livro. Eu estou recomendando o livro, lá pelas tantas ela consegue matar os caras e fugir, né? Nesse campo da história, neste campo da história que o teu pai lia e que tu certamente gostas de ler, tu tem algum tipo de recomendação? Um bom livro de história para que os nossos espectadores, que também tem aqui certamente muita gente que gosta de ler história, tu tem agora assim na cabeça um bom livro de história? Tenho 2, porque eu acabei de ler, né? Sabe que o jornalista acaba ficando meio viciado assim na coisa mais recente, né? Mas acabaram de sair no Brasil assim, 2 biografias maçudas aqui do De Gaulle e do Churchill, né? Isso mesmo, né? O Julian Jackson, o Julian Jackson é um escritor britânico, mas especialista em história francesa, né, do século XX, né? É uma biografia muito bem documentada, assim. E o Andrew Roberts, né, a biografia do Churchill também, um tanto mais reverente, às vezes demais para o meu gosto, né? Mas sensacional também, assim, né, com várias fontes que ninguém tinha recorrido ainda, né? E já falando, aliás, de historiadores britânicos que dedicaram a história francesa, né? E aí, para recomendar um livro um pouco menos, né, que você pode levar para a cama sem risco de cair no seu peito se você tem um fundamento externo, que é o caso das 2 biografias, o último livro do Tony Judd, né, que é o Chalé da Memória. Esse é maravilhoso. Ele não escreveu, editou porque ele sofria. Esse é um livro maravilhoso. E, enfim, que ele revisa a vida dele, né, todas as experiências dele, né, em Israel, mas em 68 ele estava é magnífica aquelas lembranças de 68. Exatamente, muito, ele é um homem de esquerda, mas muito crítico de mais de 68. Né? E tem insights fabulosos ali, né? Tem uma passagem que ele fala dos trens, né? Linda. Como o trem, na verdade, assim, pela primeira vez deu uma conformação física para a divisão de classes na Europa, né? Tem a primeira e a segunda, a terceira classe do trem. Evidentemente que as classes sociais já existiam, e as diferenças entre elas, evidentemente, as pessoas notavam, mas nunca tinha sido tão assim, visualmente presente como, né, espacialmente presente nos três, né? Ele tem um livro, né, um livraço sobre a história da Europa no pós-guerra, né, pós-guerra. Ele diz que todo esse livro foi concebido assim, a concepção inicial dele foi feita na janela de um trem, né?
O Tony Wood é um historiador maravilhoso porque ele escreve, né, não só com clareza, mas com uma elegância de estilo, né? E para os nossos espectadores, Tony Wood, O Chalé da Memória, é um livro curto, escrito... Que idade ele tinha quando morreu, Jerônimo? Tem assim ideia? Eu não me lembro. Acho que estava na casa dos 60, não tenho certeza. Ele teve uma doença degenerativa, né, que foi imobilizando, né? Esclerose lateral é a sigla, né? E que o deixou imobilizado, né? E ele... Você vai ficando paralisado até o momento que sua respiração paralisa e você morre. Né? E escrevendo sabendo que isso está chegando, né? Ele está ditando esse livro. Sabendo é um livro de história, mas que tem a poesia daquele chalé suíço, né? O Chalé da Memória. É um livro de memória. É um livro realmente magnífico, né? Ele é um historiador magnífico. Ele é mais um social-democrata, né? Exato. Ele é um cara... acho que ele idealiza bastante assim, certos governos trabalhistas, né, do pós-guerra, né, sobre que ele viveu, né? Achava que existia um senso de solidariedade, talvez, social, né, no Reino Unido nessa época, que o liberalismo da Thatcher corroeu. Né? Ele tem uma posição contra o neoliberalismo, né? Jerônimo, na tua juventude, tu usaste alguma vez algum livro, ou dando de presente, ou lendo um poema, para seduzir uma incauta alma feminina? Não. Acho que até onde eu lembro, não. Assim, né? Não. Acho que depois que eu comecei a namorar a mulher, né, a Eliane, porque eu estou casado, aliás, oi, Eliane, dei vários livros para ela, assim, mas não lembro de ter dado nenhum livro com essa intenção, assim, de então, fosse um bom rapaz, né? Rapaz íntegro. Eu não fazia lá muito sucesso com as mulheres da adolescência, e eu acho que dar livro também não incrementaria tanto assim meu sucesso. Bom, continuando nessa tua trajetória, tu vai fazer jornalismo. Fizeste jornalismo na URGS ou na PUC? Na URGS. Na URGS. Nesta época aí, já dos 18, 19 anos, né? Quais foram os livros que te fascinaram, né, neste momento? Algum livro de época, né? Tu citaste alguns livros de época. Os best-sellers são livros de um momento e depois geralmente são esquecidos. Tem alguma coisa que se curtia? Se curtia a geração Beat lá na faculdade, na Fabico? Não, as pessoas não. Acho que algum Bukowski, acho que as pessoas liam, mas a geração Beat acho que não. É mais a geração do Peninha ali, né? Não, o Peninha nem... Ele às vezes nos assiste, ele nem... Nós não podemos falar, ele é o proprietário dessa... Justamente, né? Sim, aliás, ele traduziu, né? Ele, de certa forma, foi um grande divulgador dessa literatura aqui no Brasil. Tu chegaste a lê-los? Tu aprecia alguns daqueles autores? Assim, não é praia, não. Não é praia, não são muitos beats, não. É um tipo de literatura que fascina muito jovens, né? E curiosamente, assim, também que não é beat, mas enfim, também estamos ali na virada dos anos 50 para 60, né? O J.D. Salinger é um cara que eu acho que eu só fui entender um pouco mais recentemente. Assim, né? Nessa época eu li o Apanhador do Campo Centeio e não me impressionou muito. Né? E recentemente eu até resenhei para o Estadão nessas novas traduções aí da Funcionando pela Todavia, né? Os nove contos são sensacionais. Né? São bons.
Mas é curioso, assim, porque esses livros de juventude não me pegaram muito, não. Uhum. Talvez assim, um livro que nessa época se lia bastante, assim, uma certa solidariedade, uma certa ideia assim, de Latinoamérica, né? Sou louco por ti, América, né? Como cantar na música da Tropicália. Seria bastante outra época eu gostava bastante do que se convencionou chamar de, né, meio impropriamente, talvez de realismo mágico, né? Uhum. O 100 Anos de Solidão foi um livro bastante marcante, né? Uhum. Né? Também nessa época eu li que não é realismo mágico, mas enfim, é do famoso boom latino-americano, né? O Conversa na Catedral esse é um romance extraordinário, Eu acho que, assim, dos livros, eu não li toda a obra do Ljosa, né? Mas eu li bastante ainda, e este foi um dos primeiros que eu li, eu ainda acho que é o melhor. É um livro um pouco difícil, né? Um pouco complexo na sua articulação técnica, né? Porque o Boom tinha esse núcleo do real maravilhoso, vamos chamar assim, né? E tinha um núcleo Carlos Fuentes, o Cortázar do Rayuela e o Ljosa, né? Que assumiram aquela, digamos assim, aquele equipamento, aquela arquitetura técnica do Faulkner, né, de complexidade, de vários ângulos, né, de mistura de diálogos, de vários focos narrativos, né. É um pouco difícil hoje para o leitor. Eles próprios chegaram ao impasse, né. Houve um momento do impasse técnico, né, o Outono do Patriarca do Garcia Marques e o Essa Terra do Fuentes, foi assim, bom, aí já estava beirando o ilegível, né? Sim. E aí houve um retorno e houve um refluxo para o realismo, e hoje a literatura voltou ao realismo, quer dizer, o grosso da literatura parece ter voltado a um realismo que às vezes me parece, do ponto de vista técnico, um pouco trivial. O que tu acha disso, né? Um pouco se caiu já não, né, saindo aqui da literatura latino-americana, mas assim, um livro que foi muito, muito incensado, né, nos Estados Unidos, que eu li e não consegui entender qual a razão, assim, e acho que trivial, né, tecnicamente e literariamente trivial é um adjetivo bom para defini-lo, é o Liberdade, do Jonathan Franzen. Né? Eu também não morro de amor. Né? Super ambição realista, assim, uma super ambição balzaquiana, né? Americana, naqueles anos, nos anos Bush, né? E não chega lá. Né? Quais são os autores americanos que tu gostas, que leu quase toda a obra? Sobretudo, assim, Philip Roth, né? Sim. Eu acho que e aí fica também um autor, né? Em geral, assim, né? Segue uma certa cartilha que você poderia chamar de realista, né? Sim. Mas nada trivial do meu ponto de vista, né? E, claro, o teatro de Sabbath já não tanto, né? Porque assim, tem um dinamismo narrativo ali impressionante, né? Uma estamina, assim, né? De um vigor, assim, ao mesmo tempo, assim, de tecnicamente impecável e visceral, assim, que é difícil se encontrar no livro, né? Ele achava o seu melhor livro, nem sempre o escritor, né, é o melhor crítico de si mesmo. Mas acho que ele está certo, né? O livro é sensacional, assim, né? Da maneira como, pelas tantas, né? Tem uma parte muito engraçada, assim, que o Sabbath, né? Que é um personagem, né? Em muitos sentidos deplorável, né? Um homem desagradável, fracassado na vida, né? Sob os pontos de vista, assim, hoje nesse momento, assim, Me Too, né? Um assediador contumaz, assim, uma figura, como se diz hoje, masculinidade tóxica, né? E, no entanto, é um grande personagem e é uma figura que você consegue identificar, entender e até quase gostar dele, né? É muito engraçado, assim, que ele tá
ele tá andando em Nova York, meio perdido assim, no meio dos mendigos, e meio quase que se confunde, ele já tá tão caído assim, que meio quase que se confunde com os mendigos. E assim, a narrativa é tanto truncada assim, e lá pensa assim, e aí o narrador faz a seguinte observação, assim, o Sabbath estava pensando, né, no fluxo de consciência, mais ou menos como o James Joyce achava que as pessoas pensavam. Parece uma crítica ao James Joyce, né, aquele capítulo famoso, capítulo lá da Molly Bloom, né, que é todo né, de pontuação, o famoso fluxo de consciência, né? Mas acho que não é, eu não entendo como uma alfinetada do James Joyce, mas mais como um reconhecimento de que tudo em literatura é artifício, né? Pensamos assim, olha só, pensamos assim com pontuação, com em nível de associação, uma coisa puxando a outra. Não, nós não pensamos assim, dessa maneira como escritor, uma maneira sensacional, genial, né? Como o James Joyce, né? A maneira que ele encontrou para representar, né? De alguma maneira, nosso pensamento, né? E o mesmo vale, inclusive, para a linguagem coloquial, né? Que é uma coisa assim, né? Uma missão lá. Um domínio absoluto do coloquial, né? Um domínio... na verdade, assim, você acha não, que né, as pessoas ilusoriamente podem pensar que é fácil você escrever coloquialmente. Não, né? Não. Se você transcrever, né, tudo que eu falei até agora há pouco, assim, nessa minha livre associação que foi do Philip Roth até o James Joyce, né? Embora o próprio Philip Roth tenha fornecido esse caminho, você transcrever isso provavelmente não vai ser muito compreensível, né? A maneira como ele fala não é compreensível, né? Você colocar na página, né, um diálogo que ao mesmo tempo seja literário e seja coloquial, né? Seja desarticulado, como costuma ser nossos diálogos no dia a dia, né? Com repetições, com idas e voltas, com no meio, porque esses nomes que eu falo enquanto falo, que eu falo enquanto falo, é uma coisa que realmente não funciona, né? Isso é um feito, é uma habilidade rara, né? Mas voltando, né, depois disso tudo, depois do Philip Roth, também assim, lá no início da nossa conversa, eu falo assim, sobre como às vezes certas frases, né, certos achados, né, verbais do escritor, né, serve uma espécie de bússola, se entender, no mundo. Tem uma expressão que ele usa, né, na marca humana, né, que ele está falando o Zuckerman, que é o alter ego, assim, o narrador, o personagem recorrente dos romances do Philip Roth. Tá falando do famoso episódio lá do Salão Oval do Clinton com a Mônica Lewinsky, né? Que quase que abriu o processo de impeachment, inclusive, né? Contra o Clinton, né? Por ele ter feito sexo com uma estagiária no Salão Oval, né? E com uma discussão absolutamente bizantina, né? Sobre se sexo oral não era sexo, coisas todas, né? E aí o Zuckerman, né, como né, porta-voz, assim, né, delegado, né, do literário do Philip Roth, começa a comentar sobre isso, dizendo que foi o verão da Santimônia, né? E aí tem essa expressão assim, o êxtase da Santimônia, que é isso que motivava essa gente toda, né, nesse cerco assim ao Clinton, né? E que é muito habilidoso na narrativa do Roth, porque começa com o êxtase de Santimônia naquele momento localizado numa reação basicamente republicana, né? Até o Buckley, que é um grande expoente aí dos neocons, ali, da conservadorismo americano, né? É citado até textualmente. E começa ali, né? O êxtase de Santimônia começa nesse lugar, e pelas tantas ele se move para dentro de uma intriga universitária, em que, na verdade, o êxtase de Santimônia começa a ser um tributo também da esquerda, né? Uma esquerda acadêmica, que hoje nós chamaríamos de identitária, né? E que parece, assim, esse livro, se não me engano, de 2000, é quase uma epígrafe do nosso século. Assim, acabei que você mencionou, que eu acabei de
né, editar lá para a CUT um dossiê, né, sobre a tal da cultura do cancelamento, né, o call-out culture. E eu acho que essa expressão define maravilhosamente até hoje esses episódios, né, que continua havendo, assim, que agora amplificados, né, na época, né, que o livro não existiam ainda as redes sociais, agora amplificado ali esse afã, assim, mas é uma a perseguição puritana aos adúlteros, etc., né? Essa cultura, ela como que se universalizou, mas ela é muito forte na América, né? Porque, vou dar um exemplo, aqui agora acusa-se o Neruda, que é um poeta de altos e baixos, acusa-se o Neruda porque ele abandonou uma criança, uma filha, é um gesto realmente é real, é comprovado, abandonou uma filha que tinha problemas mentais, né, era excepcional, sofria uma aguda, síndrome de Down aguda, abandonou a mãe, mas isso não alterou, quer dizer, eu digo assim, aqui, fora do contexto norte-americano, claro, as pessoas falam, mas não alterou, não mudou, as pessoas continuam lendo Neruda. Sim, o Arthur Miller também, né? Também teve quase o mesmo caso, né? E também teve, eu não lembro se era filho ou filha que sofria de algum problema mental e também internou e parece que não reconhecia a criança, não reconhecia a criança. Neruda a mesma coisa. Também essas coisas vieram à tona, né? Tem um caso também, enfim, enfim, começa várias revisões aí do Picasso, por exemplo, né? Machista, etc. Que realmente terminou no cafajeste, né? E não devia ser legal ser a namorada mulher do Picasso, né? Evidentemente não, né? E ninguém tá né, passando pano para o colonialismo, né, contemporâneo, para as coisas que ele fazia. Mas, em certa medida, você tem que separar a obra do autor. Né? Claro, acho que isso é natural, né? É a tendência. Né? A Santimônia tem essa coisa assim, de você julgar, assim, que você está num certo patamar moral, assim, que te permite passar julgamentos sobre o que as pessoas fizeram 100, 200, 300, 400 anos atrás. Né? As circunstâncias eram muito diferentes, né? E, enfim, isso é um viés da atual hoje que está. Eu tenho essa esperança de que isso, né, começa a entrar em refluxo, assim, né? Porque é autofágico, né? As pessoas que estão praticando esse tipo de cultura, que estão praticando esse tipo essa vigilância extrema, assim, santimoniosa dos outros, né? Como se tornou eles mesmos vítimas, né? Enfim, recentemente esse manifesto de vários intelectuais tão discutido aí na Harper's, né? Pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, pela liberdade de dissensão, que é essencial, né? Tanto para a vida acadêmica, né? Quanto para a vida literária também. Né? Espero que seja um marco aí, que algumas coisas comecem a mudar. Assim, né? Ou se tudo vai cada vez piorar mais, não sei. Nós não falamos ainda de um assunto que me interessa, porque normalmente, claro, a não ser quando trago poetas aqui, normalmente o pessoal fala de ficção. Certo. Tu escreveste uma tese esplêndida sobre Carlos Drummond. Eu queria, assim, que em poucas palavras tu dissesse assim, o que tu viu no Carlos Drummond, o que é o Carlos Drummond, o que representa a poesia do Drummond, que é um dos grandes poetas do século, não apenas do Brasil, que eu acho que é o maior, mas
certamente no mundo, né? É um poeta que quem lê fora do Brasil fica impactado, né, por ele. Em primeiro lugar, por que tu fosse para o Drummond? Pois é, curioso. Quando eu entrei, assim, esse foi um trabalho que eu fiz no mestrado em letras, né, área de teoria literária, né, área de concentração teoria literária, na PUC, né, no tempo que a Regina Zilberman dirigia lá o mestrado, a minha orientadora foi a Maria da Glória Bordini. Que professora! Nesse trabalho, né? E assim, quando eu entrei, não era essa a minha ideia de tese. Eu tinha uma ideia muito vaga, né, muito confusa, né, de pensar alguma coisa sobre a visão da ciência, né, na literatura, assim, né, do século XIX, virada para o XX, assim, pensar até em pegar, talvez, que seria quase impossível de trabalhar, assim, pela dissonância das coisas, pegar alguma coisa de Machado ali, assim, um conto alexandrino, por exemplo, que tem, né? E de outro lado, né, um autor, e o Augusto dos Anjos, né? Cujos poemas são muito marcados por um certo cientificismo trágico, digamos assim, né? Mas essa é uma ideia muito ampla, muito vaga, enfim. Mas eu, no meio do caminho, estava lendo, eu comecei a ler aquele Inquietudes da Poesia de Drummond, o ensaio do Antônio Cândido, né? E o Antônio Cândido, assim, tem sempre insights maravilhosos nas coisas que ele escreve, né? E lá pelas tantas ele dizia uma coisa muito de passagem, assim, não é um tema que ele desenvolve outros temas no ensaio, mas muito de passagem ele dizia que era curioso que Drummond, sendo, né, um poeta, não vou lembrar os termos exatos que o Cândido usa, mas sendo um poeta muito individualista, né, muito voltado para suas próprias questões, para sua própria subjetividade, é ao mesmo tempo o maior cantor social, né, da lírica brasileira, né? E mas talvez não seja exatamente uma curiosidade tão curiosa assim, talvez a coisa pudesse ser entendida nos termos do Sérgio Buarque de Holanda no Reis do Brasil, né? A famosa ideia do homem cordial, né? Muito mal entendida, porque as pessoas acham que quer dizer simplesmente que o brasileiro é bonzinho, né? Como dizia uma antiga personagem de programa dos anos 70, né? Brasileiro é bonzinho, né? E falar dessas coisas denuncia idade, né? O espectador jovem, se existe algum, boiou. Não sabe quem é Kate Lira. Kate Lira, exatamente. Mas porque essa é a ideia do Sérgio Buarque, né? Que, assim, nós temos a vida pública brasileira, existe um problema de base que as pessoas não entendem a abstração, que é o Estado, a abstração que é a sociedade, né? E as pessoas entendem todas por uma questão de formação, assim, da família patriarcal, né, das oligarquias familiares, né? As pessoas não entendem que a lei, né, uma lei abstrata que vale para todos. As pessoas entendem as coisas a partir dos seus afetos, né? E que é uma estrutura diríamos hoje, né? Não aparece, claro, dessa maneira, talvez com esses termos no Sérgio Buarque, mas hoje nós diríamos que é uma estrutura de manutenção de privilégios, né? E nossa política ainda, né, tem muito disso, né? Mas de clãs, né, políticos, né? Inclusive, bom, deixa pra lá. Um clã recente que nós temos aqui atualmente, mas não vamos falar disso, vamos falar de coisas boas. E a partir disso que eu comecei a estruturar essa minha tese, né? Que é uma leitura talvez mais sociológica, né, do Drummond, a partir dessa ideia do homem cordial, né? Eu acho que eu acho que o insight fundamental se sustenta. A tese, a dissertação se chama Drummond Cordial, né? Foi editada aqui por uma editora chamada Nanquim, aqui de São Paulo, né? Eu acho que se encontra ainda por aí em lojas virtuais, etc., né? E acho que essa intuição inicial, acho que se sustenta, assim. Eu acho que essa é uma maneira interessante de perceber
vários aspectos da obra do Drummond, né? Assim, a questão, assim, o drama familiar, né, que percorre vários poemas, né, a relação dele com o pai, né? A questão, né, a figura do funcionário público, né, que, se você vai ver assim, em termos de número de poemas, ela aparece quase que esparsamente, assim, né, ao longo da obra, né, mas eu meio que tento argumentar que existe um certo ethos, assim, do funcionário público que está presente, né, como vários daqueles poemas, e que forma essa visão de mundo, né, meio desencantada do Drummond. Né? E é realmente um tremendo poeta, né? Uhum. Assim, extraordinário. Uma tem várias coisas dele assim que tem um poema dele chamado Noturno, que começa com o verso, não sei o resto, mas começa com o verso Silencioso Cubo de Treva. Uhum. E assim, que assim, ele coloca a situação do poeta num apartamento escuro, né? Esse é o Cubo de Treva, né? Considerando, entre outras coisas, o suicídio, né? Tem vários consideração do suicídio do quais ele recua por uma razão ou outra, né? E termina com aquela imagem, assim, do farol o farol da Ilha Rasa, né? Que é uma coisa que é assombrosa também, assim. E então tem vários desses pedaços assim de versos que né, vão nos assombrando, né? As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Né? Esse tipo de coisa, assim, eu acho que tem esses, né, essas que chamam de pedras de toque, né? Pessoal, que pedras de toque são aqueles versos que se incorporam, né, ao repertório cotidiano das pessoas, né? E que as famosas do Drummond tinham a pedra no meio do caminho. E agora José. Né? E agora José virou um chavão, né? Mesmo quem não sabe quem é o Drummond. Tem uma crônica do Otto Lara Rezende que ele conta, assim, acho que teve um aniversário do Drummond, né? Que ele, Otto Lara, né, tomou a missão assim, de desencaramujar o Drummond, tirar ele do apartamento, fazer da entrevista, então, aniversário redondo, assim, acho que é, né? Não sei se foi 70, enfim, mas enfim. E que aí chamou a gente para entrevistar o Drummond, montou uma coisa, o Otto trabalhou um tempo na Globo, montou uma coletiva, acho, com vários repórteres e tal. E o Drummond, chegando assim, então, ele olhou para as pessoas todas reunidas lá para entrevistar ele e falou para o Otto Lara: fora tinha uma pedra no meio do caminho, agora José, ninguém aqui conhece o verso meu. Que é uma triste realidade para um jornalista, devo dizer. E ele é um poeta de uma riqueza temática, de uma variedade também. Eu me lembrei, assim, não tem nada a ver, eu me lembrei do Picasso, porque assim como o Picasso passou por toda a pintura universal e por todos os temas possíveis e imagináveis, né? O Drummond, se você quer qualquer coisa, por exemplo, isso que é o amor. Tem assim 50, porque ele nunca é conclusivo, né? Os poemas dele normalmente não são conclusivos, são momentaneamente conclusivos, que no seguinte ele pode se desdizer. E então é uma variedade, né, de visões, com uma linguagem de uma densidade também notável, né? Eu acho o Drummond assim insuperável, né? Acho que é o maior poeta da língua depois do Camões, ou junto com o Camões. A minha amiga Jane Kutikian não gosta, por causa do Fernando Pessoa. Eu gosto do Fernando Pessoa, mas acho que Camões, que Drummond, você quer a modernidade, né? Ele é um poeta da modernidade, da rua, das multidões. Quem é que falou das multidões na rua, ele andando sozinho, né? Sozinho no quarto, no Rio, né? Na América, como ele diz. É maravilhoso. E a comparação com o Picasso é interessante, porque, né, assim como o Picasso, nos anos tardios, passou por uma certa diluição assim, de si próprio, assim, comercial, no caso dele, né? Também acho que o Drummond, Drummond tardio, perdeu a mão. Né? A minha tese vai dos anos 30 aos 50, ali, assim, né? Começa com, né, os livros que eu examinei são os que vão de alguma poesia até lição de coisas. Né? Eu acho que ali está o grande Drummond. Né? Depois ele tem aqueles. É um pouco assim como. Agora faleceu o Rubem Fonseca, né? Tu pega os primeiros livros do Rubem Fonseca, você tem um contista.
com domínio do coloquial, porque o coloquial como tu colocaste, é muito difícil. Porque o coloquial, na verdade, se tu transcrever a tua fala, é de uma banalidade, né? E o coloquial é síntese, né? É síntese e criação. Não existe fala, na verdade, existe uma imitação da fala, né? Uma imitação estética da fala. E ele tem um poema que eu acho, já no fim da sua vida, quase, poema de elogio. Poema de elogio para amigo é bom para o amigo, né? Nunca funciona muito, é muito difícil, né? Ele mesmo tem alguns poemas nada felizes, uma série de poemas. Mas ele escreveu um poema para o professor Guilhermino César, chamado Sequestro de Guilhermino César, lá no fim da sua vida. E que é absolutamente extraordinário, né? Extraordinário, porque ele vem raptar, ele vem para Porto Alegre para sequestrar Guilhermino e irem para um mundo que não existe mais. E aí ele começa a enumerar aquelas coisas de Minas, né? O foxtrot do maestro Vespasiano, as redações de jornais, e ele vai repetindo que não existe mais, que não existe mais, que não existe mais. Sim. Ele celebra a paixão dele, do Emílio Moura, João Alfonso, né? Como a paixão por uma ninfa de seios de orquídea e coxas de espuma, chamada literatura, nosso maior amor e perdição. Isso é maravilhoso, né? Eu não sei o que é uma ninfa de coxas de espuma, mas eu imagino que a literatura seja isso, né? Isso é um poeta, não tem uma tradução racional para isso, né? Não tem uma tradução imediata para isso. Jerônimo, vamos rapidamente, que nós já estamos passando o nosso tempo. Certo. Dois clássicos do século XIX, do romance do século XIX, três, vou te dar três, que tu levarias para a eternidade. Para a eternidade? Esse gato surpreendente aqui. Deixa eu ver, do século XIX? Século XIX. Bom, Memórias Póstumas, né? Já falei dele, que tem uma ligação afetiva com esse livro. Né? Deixa eu ver, acho que eu levaria algum Conrad também. Estou pensando, acho que Coração das Trevas já é século XX, né? Meio ali no limiardo, né? Depois eu vou perguntar os mesmos do século XX. Será que Coração das Trevas é século XX? O agente secreto. Eu tenho a impressão que é 1900, Coração das Trevas. Não sei por que estou com essa data, não tenho certeza. Eu estou consultando o Wikipédia aqui agora. O cara com... 1902, não. Então acho que temos que ir com o russo, né? Talvez o Crime e Castigo. Sim, tem que ter um russo. O Crime e Castigo, né? E aí, enfim, aí saindo um pouco assim dos mais óbvios, tem uma novela do Chekhov, né, que eu li na adolescência, de uma coleção dos clássicos Jackson, né, que meu pai tinha. E tinha um volume de Chekhov com alguns contos, né, e essa novela maior que recentemente teve uma reedição da Penguin, traduzida pelo Rubem Figueiredo, que é a Steppe, né? Singela, né, de um garoto que está indo de uma cidade para outra na Rússia, eu não vou lembrar e tem que atravessar para estudar no internato, e tem que atravessar a Steppe, né? Rússia, que é a paisagem do interior russo, assim, por excelência, né? E assim, em carroças, né, conduzido por mujiques e coisa e tal. Eu acho esse livro muito bonito. Deixa eu fazer uma pergunta agora para ti, para nós. Depois eu quero ainda falar rapidamente sobre o Vermelho Negro também seria. O Vermelho Negro daria para ler mais tempo, né, para a eternidade, né? A Steppe tem as vantagens de ser muito curta. Pois é, na eternidade deveremos levar livros longos, né? Sob pena de esgotar e não ter nenhuma livraria na eternidade. Qual é a obra completa? Eu vou te dar uma chance melhor. 2 obras completas que tu levaria para a eternidade, para lembrar da vida humana, da cena humana. Puxa, 2 só. Mas tem obras completas, não? Obras completas.
Obra completa, vou te dar uma obra só, porque aí... Eu acho que da poesia eu levaria o Eliot. O Prufrock tem verso ali que me encantam e me angustiam muito, né? I'm not Lord Hamlet, nor was I meant to be. Eu não sou I'm not Prince Hamlet. Eu não sou o príncipe Hamlet, nem tenho nem fui destinado para isso, né? Eu sou apenas um assistant lord. Eu sou apenas um lord assistente ali, um Rosencrantz, um Guildenstern. Uhum. Aquilo me angustia muito, assim, existencialmente, assim. O Eliot, certamente, acho que seria um poeta que eu levaria para a eternidade, né? Prosadores, escolhi um prosador, já é um pouco mais complicado, mas acho que ficaria com o Machado, provavelmente. Levaria o Machado. Machado, Talvez, não, acho que eu voltaria para a língua inglesa e levaria o Joyce. Né? Joyce. Porque você tem um monumento que é Ulisses, né? Uhum. E tem os contos fabulosos dele, do Dublinenses, sobretudo, né, os Mortos, né, que é aquela que... Uhum. E se pudesse, levava também o DVD do filme do John Huston sobre os Mortos, que foi o último filme do John Huston, né, e que é uma tremenda adaptação, uma das melhores adaptações que eu já vi de uma obra literária no cinema. Uhum. Né. Esse e o cinema, que é o Coração das Trevas. Né? O cinema tem uma coisa curiosa, certas obras comuns, como O Chefão, virou uma obra-prima, como O Poderoso Chefão, né? Sim, o Iluminado, né? Que aliás, o Stephen King não gostava da adaptação do Kubrick, né? Ele dizia, não é nada daquilo, como assim? Mas enfim, desculpe, Stephen King. Bom, vamos falar agora para terminar. Sim. Do teu... Vamos de grande literatura, agora vamos falar de outra coisa. Vamos falar de um livro que eu quero primeiro começar fazendo uma ponderação contigo. Recomendo com bastante entusiasmo esse livro. Eu sou um leitor que não... Quando eu não gosto de um livro, eu não recomendo, não falo, nunca ataco livros, mas também não falo, né? Sei. E esse livro me impressionou por duas ou três coisas. Primeiro, como romance, como uma novela, eu chamaria uma novela. Sim. Ele está muito bem fechado, muito bem construído, com uma linguagem adequada, tecnicamente interessante. Mas ele tem uma coisa que a mim me chamou a atenção. Os Dias da Crise, na verdade, é referência a uma crise... Eu vou resumir assim, não seria correto. Porque há uma crise, que são duas crises, a crise do protagonista e a crise de 2013, com aqueles eventos na rua, aquele momento em que o país parecia que estava à beira de uma revolta popular, que depois, com a mesma surpresa que rompeu, acabou. Né? Sim. E o que me chama a atenção, eu já fiz os elogios, digamos assim, de linguagem, de literatura, é que a literatura brasileira contemporânea, ela não tem conseguido refletir de imediato, como faz a literatura americana. Quando eu digo de imediato, é você escrever alguns anos depois do que ocorreu, mas com proximidade ainda se podendo falar no calor da hora, como, por exemplo, a americana, né? A literatura americana é muito impregnada desse realismo, né? Dessa junção, dessa fusão entre a vida individual e a vida histórico-social, a vida coletiva, né? Todos os escritores importantes da América, eles estão... O Hemingway mesmo, né? Tá lá na Guerra Civil Espanhola, tá lá o Hemingway, tá escrevendo, e vai escrever sobre Adeus às Armas, que ele tinha vivido a guerra, né? Aqui a nossa literatura contemporânea, a mim me parece, eu não sou um conhecedor profundo da literatura contemporânea brasileira, que os grandes temas, os temas palpitantes que às vezes corroem a nação, não aparecem. E tu partiste para falar de algo que
num certo sentido, ficou um pouco inexplicado. Não é que teu livro tenha uma resposta, não é a função do escritor. Não, ao contrário, eu também não tenho. Não tem resposta. Nem o Alexandre, meu personagem, temos explicação para isso. Mas eu acho que capta exatamente isso, uma insatisfação, digamos assim, traduzida de alguma forma irracional, não racionalizável, porque não era pelos 20 centavos da passagem de ônibus, né? Não sabia muito bem, mais verbas para educação e saúde, isso é muito vago, isso não é realmente, não justifica aquele mini levante que ocorreu nas principais capitais brasileiras. Uhum. Eu queria que tu falasse desse livro e como te surgiu a ideia desse livro, que corresponde a uma coisa diferente. Principalmente, e deixa só terminar, porque eu já estou falando mais que o convidado, porque a literatura brasileira que se refere a um passado próximo, por exemplo, à ditadura, ela é unívoca. Ela se centra sempre em algo, obviamente, abominável, repulsivo da ditadura militar, ou seja, a tortura, a prisão, né? O gato não, mas a tortura, a prisão. E nunca houve uma tentativa de compreender, por exemplo, por que parte considerável da população apoiou, pelo menos por um período, essa ditadura, né? Quer dizer, isso não foi retratado ficcionalmente. Eu queria que tu falasse desse livro. O que te levou a escrever esse livro? Deixa eu primeiro voltar para essa questão. Então, minha gata aqui está fazendo um comentário especial aqui do programa. E deixa eu primeiro voltar, você falou da ditadura, né? Enfim, no meu livro de contos, né, Antes do Circo, tem um conto, né, que se passa na ditadura, onde chama Pedacinho do Céu, que é o nome de um restaurante que existe mesmo na praia de Pântano do Sul, né, em Florianópolis, né, onde dois personagens se encontram e revisam as coisas que fizeram, né, na juventude nos anos 70, né. E tem e os dois tiveram, a certa altura, apaixonados pela mesma mulher que desapareceu na ditadura, né? Então, você está ali minha tentativa, não sei se boa ou não, né? Mas esse aspecto que você falou sobre a maioria, né, ter apoiado ou ter permanecido indiferente, assim, ao regime de arbítrio, né, que se instalou aqui em 64. Na minha novela anterior, né, As Horas Podres, né, que tem um diálogo entre um tio e um sobrinho, né, um diálogo muito tenso, em certas circunstâncias. Lá pelas tantas, o tio começa a atacar o sobrinho, dizendo: essa geração aí é uma geração de merda, né? Vocês não fizeram nada. A minha geração lutou no Araguaia, a minha geração foi pra rua protestar contra a ditadura, a minha geração se arriscou à tortura, enfrentou essa coisa com coragem. Aí o sobrinho disse: pô, mas você e meu pai não fizeram nenhuma dessas coisas, né? Aí o tio cai em si e daí conclui assim: pois é, nós fomos maioria. Então, eu acho que foi uma tentativa de representar isso que você está falando aí. Não sei se feliz ou não, né? Sobre... enfim, sobre... A gata está atrapalhando aqui. Ela dá ciúme. Opa! A gata pisou no computador. Eu recomendo esse livro do Jerônimo, aí, Os Dias da Crise, porque, de fato, é muito, muito interessante. Alô? A gata pisou aí no computador? Alô? No gesto final do ciúme. Estamos te ouvindo. Alô? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Alô? Alô? Opa! A gata apertou alguma coisa aqui que tirou do ar. Ciúme. Ela está vendo tu te repartir com outras pessoas, ela não quer isso. Mas, enfim, sobre essa questão, agora retomando onde eu parei, sobre essa questão assim, do quão a nossa literatura, né, representa a atualidade, né?
Sim, acho que o Cristóvão Teza é uma pessoa que tem feito tentativas consistentes nesse sentido, né? A Tirania do Amor, né? E o Professor, né? Os anos petistas, e o mais recente, né? Já centrado no bolsonarismo, né? Que é a tensão superficial do tempo, né? O Chico Buarque, no Essa Gente, também tentou isso, né? Já fazer um retrato do Brasil bolsonarista, né? Não acho que tenha sido o melhor livro dele, mas enfim, as tentativas estão aí, né? O que vai funcionar ou não, né, é que o futuro dirá, né? E no meu caso particular, assim, tendo voltado para 2013, foi um pouco uma perplexidade que a coisa me deixou, né? E justamente por esse aspecto que você falou, as pessoas quando foram para a rua e de repente, né, voltaram mas por quê? O que houve naquele momento exato, assim? As insatisfações estavam na mesa, né? E talvez contrastando, assim, com um certo discurso, né, ufanista que existia, né, nos anos, né, do Lula e Dilma, né, o famoso nunca antes nesse país, né? Talvez de repente você tenha sido uma explosão, assim, de desejo de dizer assim, olha, não está tão bom quanto vocês dizem, né? Mas não sei, assim, o Alexandre é um personagem que meio que é levado quase involuntariamente, porque ele se envolve com a mulher, né, que é militante e acaba entrando nessas manifestações justamente no dia mais violento aqui em São Paulo, né? Da repressão policial, né? Mas acho que o meu esforço ali, assim, talvez mais, não só assim, sobre o evento central de 2013, né? Que percorre assim, quase como um plano de fundo da história, mas acho que a tentativa maior ali foi mostrar como estamos ridículos, sabe? Acho que é um livro que, assim, é esse nosso espírito, né? E que nessa época estava fermentando ainda, não tinha ganhado toda essa virulência, né? A tal da guerra cultural, assim, né? O que vulgarmente chamam de polarização, assim, né? Essa ideia belicosa de política, segundo a qual quem não concorda com você é seu inimigo, e as pessoas são sempre categorizadas em duas categorias, os fascistas e os comunistas, né? Não existe nada fora disso, né? Eu acho que assim, nesse meio, assim, meio basicamente de classe média alta, assim, que meu protagonista, né, percorre, né? No caso, né? Assim, a maneira como as opiniões circulam, a maneira como os lugares comuns, né, uma tentativa de um certo bestiário, assim, né, dos tipos políticos e né, né, se eu esticasse mais esse livro, talvez ele fosse uma espécie de tolicionário, assim, a moda do Flaubert, assim, né, do Vale Pécuchet, né. Talvez seja uma ambição não realizada ali do livro chegar a tanto, né? Mas é um livro, assim, talvez de certa maneira um livro de ocasião, assim, em 2013, assim, eu demorei muito tempo, eu sou muito dispersivo, eu sou muito indisciplinado, tanto para leitura quanto para escrita. Eu comecei a escrever esse livro, acho que em 2014, já no ano seguinte, assim, dos eventos, né? Ele só foi lançado ano passado, né? E as coisas estão progredindo de tal maneira, assim, que tem a famosa frase do Nelson Rodrigues, né, como antigo passado recente, né? É mais atual do que nunca essa frase, assim, né? O Nelson Rodrigues falava disso para falar da Belle Époque, né? O tempo que as pessoas estavam pulando, né? E assim, que ele escrevendo nos anos 60, 70, ele dizia que isso parecia anterior, né? O início do século XX para os brasileiros parecia anterior a Cleópatra. E agora, assim, a impressão é que 2013 parece, assim, outra era geológica. Né? Mas tem uma coisa... recentemente sobre o Brasil. Né? Mas tem uma coisa que o livro se sustenta como literatura. Quando eu falei
referir à história, não é no sentido jornalístico, claro, né? Porque aí não, tem jornalismo. Embora seja jornalista, não é jamais minha intenção fazer jornalismo com escrevo ficção. Não, e na verdade ele é importante e ao mesmo tempo não é, porque o drama pessoal, especialmente do protagonista, né, do Alexandre, é maior do que a própria... Né, apenas essa coincidência, né, entre um mundo pessoal... O drama, para quem não... Desculpe interromper, mas o drama, para quem não leu o livro, basicamente ele trabalha numa empresa, né, que está falindo, né? Está muito mal das pernas, né? E nunca se diz exatamente o que a empresa fazia, né? Mas está se esperando aí que chega um gestor, assim, um Wonder Boy, assim, né, corporativo, né, um grupo, né, uma jovem estrela corporativa para reformar tudo e lançar um novo produto, né, que só será revelado, né, no fim do livro, né, não pode contar com é um spoiler, né. E eu acho que tem, enfim, de certa maneira, assim, eu acho que tem um certo clima ali no período recessivo do Brasil, né? Empresas fecharam, pessoas perderam emprego, né? E tem um pouco de clima assim de quem trabalha em imprensa, né? Nós todos vivemos, né, numa empresa, né, que está tentando redefinir seus produtos para a internet, etc. E um novo produto milagroso não vem, né? E, enfim, a gente olha com uma certa melancolia, assim, né? Que os veículos foram e o que são, né? Então, acho que assim, desse lado assim tem embora o livro em si não fale de imprensa, né? Acho que esse espírito me contaminou enquanto eu escrevia o livro, né? Claro. Estava vivendo também numa crise, né, da própria empresa, né? Não que seja autobiográfico o livro, mas é uma experiência. Jerônimo, nós já estamos aqui há 1h30. Normalmente essa live dura 1 hora só. Sim. Mas como estava muito interessante, certamente tinha muito mais coisas a dizer. Eu ia até te perguntar algum clássico que tu não lesse, porque a gente sempre tem uma dívida, né, com a leitura. Algum clássico que tu não lesse, mas... Rapidamente dizer, então, só que eu já comecei algumas vezes, e não é porque eu não tenha gostado do livro, eu realmente fiquei envolvido com ele, mas sempre alguma outra leitura profissional e tal me desviou e tal, o Dr. Fausto Thomas Mann. O Dr. Fausto, um livro... Esse ainda vou ver se até o fim do ano eu leio ele. O Thomas Mann tem um outro que aqui é muito referido por leitores, aqui que vêm, escritores e críticos, que é A Montanha Mágica. Também tem gente que para na Montanha Mágica, né? Gosta, mas chega um ponto, não termina nunca, os debates continuam. Né? Então tá. Olha, muito obrigado por ter aceito esse convite, por ter vindo aqui, qualificou aqui esse nosso espaço. Desculpa aí pela interrupção aí Ficou pitoresco, né? O programa ficou meio pitoresco. Podia ter aproveitado para recitar os poemas de gato do Baudelaire. Assim, né? Não, e a gente viu o ciúme dela, né, em relação a todos nós que estamos te assistindo. Fica a sugestão para todo mundo, para fechar o programa, desse livro que vocês vão gostar, Os Dias da Crise, editado pela Companhia das Letras. No ano passado, aliás, foi lançado aqui nos Livros de Nossa Vida. No ano passado, o Jerônimo esteve aqui para fez o lançamento durante uma das sessões. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sempre um prazer conversar com você. É uma grande honra aí. Obrigado. Tá bom. Valeu, gente. Até a próxima quinta-feira. Grande abraço. Um abração.